Olá, queridos! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês e que as riquezas de Cristo abunde permanentemente em seus corações. Bom, nós estamos hoje com mais um discipulado para você, né? Aqui estamos com o nosso Instituto Didascalo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wagner Dias e estou aqui unicamente para poder somar na sua vida, para poder te ajudar a conhecer mais as Escrituras. Vamos lá? Estamos aqui dando sequência, mas antes disso eu queria lhe pedir carinhosamente que você, que ainda não se inscreveu no canal, você inscreva-se no canal, é de grande valia, e não deixe de deixar o seu like, né? O like é muito importante para, assim, provar que o conteúdo está sendo em benefício para a sua vida. Estamos dando continuidade ao nosso curso, né? Esse curso aqui, o nome do curso é Em Missão com Deus, né? Eu sempre tenho que ler isso aqui, né? Vivendo o propósito de Deus para sua glória. Então está aqui esse curso, que é muito importante. Estamos já caminhando para o final, né? Daqui, tirando hoje mais 2 semanas, estaremos terminando de ministrar sobre esse curso aqui, sobre o curso Em Missão com Deus. Hoje vamos começar com mais uma unidade, mais uma aula, a aula número 6, né? São 8 aulas, então hoje vamos para a aula número 6. O título é Pedro na Missão com Deus, uma igreja para todos os povos. Antes de eu começar, eu quero lembrar vocês que todas essas aulas nós damos em 2 partes. Por quê? Me pergunta. Porque o conteúdo é muito importante. Porque eu considero esse curso, né, nesses cinco que a gente vai ministrar aqui, né, são 5, já demos 2, agora o terceiro, tem mais 2 ainda. E nesses 5, que chamamos de primeira fase do crescimento espiritual, eles são exatamente, ele é o pivô, é ele que vai segurar os 2 cursos importantes, né? Então, que os 2 cursos anteriores, eles precisam ser estudados primeiro, e temos esse curso agora para você entender os 2, e para você dar sequência aos demais, você tem que aprender esse aqui, né? Senão você não vai conseguir dar sequência. Você tem que estar guardado esse aqui no seu coração, na sua mente, na sua prática, no seu exercício, para que você possa exercer os demais que vão vir, que é a batalha espiritual e a liderança de Jesus, que vai vir após aqui. Esses cinco cursos, se nós chamamos de primeira fase, eles são importantes justamente por causa disso. Eles que vão criar um alicerce em você aí, para se estabilizar na obra do Senhor. Vamos lá? Hoje o texto é com Pedro. Eu quero ler aqui algumas coisas interessantes que eu tenho obrigação de ler para você entender mais. Mas caso você ainda não quiser o livro, eu posso te ajudar. Eu sempre deixo o meu Instagram aí para você. Você entra no direct do Instagram e eu estarei te enviando como comprar o livro e também as aulas, apostilas das aulas. Estarei escaneando as aulas e mandando para você. Pastor, estou na aula tal, estou te mandando a aula. Tá bom? Vamos lá. No dia 1 é o convite de Deus. Quando o comunismo caiu, em 1989, o pastor Gary Heriad e alguns membros da sua pequena igreja de Sidon, em Washington, começaram a orar diariamente para que Deus trabalhasse no meio deles. Certo domingo, eles colocaram de lado os cultos normais a fim de envolver toda a igreja em um dia de oração. Por volta das 14 horas, o pastor encontrou um homem à porta que disse: "Sou batista e vim da Ucrânia. Posso adorar aqui com vocês?" Ele começou a trazer alguns ucranianos para a igreja. E um deles disse: "Uma família que está imigrando em Lugansk, na Ucrânia, tem uma casa com 6 dormitórios lá que gostaríamos de dar a vocês
para a obra missionária? Gary respondeu: o que eu vou fazer com uma casa de 6 quartos na Ucrânia? O homem havia oferecido a casa à convenção estadual de sua denominação e às suas juntas de missões, mas todos disseram que não era uma resposta para a oração deles. Gary havia estudando, conhecendo Deus, e assim ligou para Henry Beckerby e perguntou: o que eu posso fazer com uma casa de 6 dormitórios na Ucrânia? Henry respondeu: sua pergunta deveria ser: o que Deus pode fazer com a casa de 6 dormitórios na Ucrânia? Sua igreja pode ser o centro estratégico de missões mundiais. Pergunte a Deus o que quer fazer. Não demorou muito. Don Wingert, um ex-colega da escola de Gary, telefonou e disse: Gary, creio que fui chamado para ir à antiga União Soviética. Eles oraram juntos e conversaram. Mais uma vez, Gary telefonou para Henry Beckerby e perguntou: o que eu faço agora? Nossa igreja não pode sustentar um missionário. Henry perguntou: você já pediu para as pessoas contribuírem? Aí Gary disse: não, somos apenas uma pequena igreja com menos de 100 pessoas. Somos pobres. Não podemos enviar missionário. Henry disse: por que você não ora? Então pede a eles que contribuam o que puderem. A igreja orou e Gary convidou a igreja, as pessoas, a levar o dinheiro à frente para enviar English como missionários. Eles conseguiram o suficiente para passagem de ida da família para a Ucrânia. Dom alugou um teatro e em uma semana mais de 2.000 pessoas haviam vindo a Cristo. Olha só. Com o tempo, eles ganharam uma escola, um acampamento, um terreno para uma estação de rádio, e que a rádio transmundial pode usar. Por fim, Gary Hillard, o pastor deixou a sua igreja de Washington e foi para a Ucrânia, onde começou a ajudar e cuidar dos novos cristãos. E que uma pequena igreja com 100 pessoas pode fazer influenciar o mundo? Em qualquer coisa que Deus faça, Ele deseja manifestar o seu propósito e glória por meio de cada igreja. Bom, aqui a gente aprende grandes lições com esse testemunho, que às vezes nós perguntamos muito a Deus: o que eu vou fazer? E Deus ele só quer que nós oramos: o que o Senhor pode fazer com isso? Essa seria a oração, essa sempre é a oração certa. Nós erramos muito. Eu não falo somente que o nosso irmão Gary aqui, eu não vou julgar ele. Talvez eu no lugar do pastor Gary, eu também pensaria dessa forma, ou poderia pensar também dessa forma. Mas o interessante é que quando você tem sobre você uma cobertura espiritual, uma autoridade espiritual, aonde você pode recorrer, aonde você pode pedir auxílio, pedir conselhos, é bom você ter. Aí por isso que eu bato na tecla aqui, sabe, irmão, sobre as questões de pastores não terem, pessoas não terem nenhuma cobertura espiritual, né? E às vezes pessoas que andam aleatoriamente nesse mundo sem ter um pastor, na verdade. É muito perigoso. Vamos lá? Muitas mais pessoas identificam-se com Pedro do que com a maioria dos outros personagens bíblicos. Este era um pecador. Não, elas dizem, né? Sabem o que eu sinto com esse cara? Talvez você identifique com Pedro também. Esse pescador rude,
não tinha a menor ideia o que o Senhor tinha em mente quando ele ouviu pela primeira vez. Ele passou por toda a vida a um lago. Seu linguajar malicioso provavelmente combinava com a sua ocupação. Então está aqui um homem chamado Pedro, aonde vamos aprender muito com ele hoje. Eu espero que você me dê atenção, que você não pare por aqui. E às vezes a gente passa o livro, o negócio aqui, aí a pessoa ele acha que a aula é chata. Não, irmão, não existe aula chata. Toda aula existe paciência. E só se aprende quem tem paciência. A humildade, ela cabe muito nessa hora. Quando a pessoa ela fecha o vídeo, é porque ela, primeiramente, não tem paciência, não vai aprender e também prova exatamente que ele não tem um pingo de humildade. Vamos lá, número 1, dentro daquele diagrama que nós montamos aqui, que você já está na aula, você que não está aí na aula, não vou mostrar não. Se quiser, você retorna aí para você caminhar com a aula. E temos ainda o Conhecendo Deus Fazer Vontade, onde nós temos o diagrama também lá. Vamos lá, primeiramente, Deus está agindo ao seu redor, antes ainda que você não possa vê-lo. Pode ser que Pedro não tenha percebido tudo o que Deus estava fazendo ao seu redor, mas ele era uma pessoa que buscava a verdade. Primeiramente, encontramos André, que era irmão de Pedro, discípulo de João Batista. Aí vemos aqui a história que André levou Pedro até Jesus. Nós, às vezes, não temos ideia. Eu, particularmente, comecei assim, sem ter ideia do que eu poderia fazer hoje, do que eu seria hoje. Nunca tive ideia. Mas o importante é o que diz aqui. Quando nós buscamos a verdade, nós encontramos ela. O problema é que muitas pessoas não querem encontrar a verdade. Querem encontrar a sua verdade. Daí vem um problema sério. E vemos que Pedro, na verdade, ele era este homem. E o impressionante é que, humanamente falando, Pedro era rude, não tinha condições nenhuma para ser aquilo que talvez pudéssemos imaginar que ele é agora. Que ele foi, né? Ele já morreu? Ele foi. Então não tinha ideia. Mas Jesus tinha essa ideia. O mais importante, meu querido, é o que Jesus pensa, o que Jesus quer de você, o que Jesus vê em você. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Você tem ideia? Eu notei aqui, né, no capítulo 1, ainda 1 de João, né, quando André leva Pedro até Jesus, Jesus ele muda o nome de Pedro. Ele fala assim, olha, Jesus apelidou o nome de Ceifas, de Ceifas, que dizia pedra. De pedra ele não tinha nada, é apenas uma poeira qualquer. Mas o Jesus de imediato já olha para Pedro e já vê ele com como é essa pedra, essa pessoa que vai, né, ser um dos fundamentos do crescimento da igreja, como foi lá no Atos dos Apóstolos. Então, às vezes, amado, Deus muda a nossa história por apenas uma palavra. Nós temos que entender isso e buscar isso, né? Eu, quando comecei o Evangelho, eu não tinha ideia, como falei inicialmente, mas a gente foi carregando, aproveitando as oportunidades que nos foram dadas. É um detalhe muito importante, nunca perca as oportunidades, né? Eu gosto muito de fazer isso com aqueles que a qual Deus coloca à minha disposição para poder trabalhar com seus dons. Você faz pastor, ele trabalha com dons, ele administra dons nas pessoas e faz elevá-las até perto daquilo que Deus quer que seja. Tá bom? Então Deus age, Deus está agindo. Em segundo lugar, ainda na página 125, Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Em seguida, Pedro encontrou o Salvador em Cafarnaum. Não sabemos o que aconteceu entre o primeiro encontro com Jesus na Galileia e esse momento. Deus estava sempre agindo ao redor de Pedro. Jesus foi à casa de Pedro, curou a sua sogra, que estava com febre alta, e então curou os outros. No dia seguinte, Jesus estava orando em um lugar
deserto, quando os discípulos encontraram-no. E eles disseram: Ei, Jesus, sabe o que está acontecendo? Todos estão à sua procura. Não se preocupe, que esse negócio de estabelecer o seu reino. O povo está preparado agora. E eles, pelo menos, suspeitaram que ele era o Messias de Deus. Se você e eu estivéssemos no lugar de Jesus, teríamos respondido positivamente ao apelo dos discípulos. Entretanto, Jesus vinha conversando com o Pai e disse: também é necessário que eu anuncie aos outros as cidades o reino, o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. É como que estivesse dizendo: preciso fazer aquilo que vai contra a natureza humana e fazer do meu Pai que deseja que eu faça. Jesus revelou o propósito de Deus por meio de sua obediência de pregar para aqueles que não haviam ouvido a mensagem. É como devemos, e é sempre a pergunta é: como devemos saber o propósito de Deus para a nossa vida? Eu sempre falo que a única maneira de você fazer isso é dando sequência, trabalhando, né, se envolvendo com aquilo que está sendo feito na igreja, e você precisa se envolver. É assim que a gente começa, é assim que a gente se envolve. Quando a gente vai ver, a gente já sabe o que tem que ser feito, ok? E sempre a prioridade sempre será para as pessoas que não ouviram do Evangelho. Nunca se esqueça disso. Tem uma turma de gente fazendo pescando em aquário de igreja, coisas fáceis. Não pesque aquário, vai para o alto mar, né? Passa lá pelas ondas, pelas intempéries do tempo, pelos bravos mares, o sol castigante, enfim. Mas que você vai lá para pescar num lugar, pescar peixes, e não pescar peixes no mar, e não no aquário. Terceiro, Deus convida você a envolver-se com ele em sua obra. Aí que entra aquela coisa: você já se envolveu, está no meio ali, Deus começa a convidar você. Cercado pela multidão, ele olhou ao redor e viu 2 barcos. Não, perdão, eu estou lendo aqui ao contrário, né? Depois de seguir o plano de seu pai, no sentido de continuar a pregar na sinagoga da Judéia, Jesus ensinou os discípulos, as multidões, junto ao lago de Genezaré, que também é o mar da Galileia. Cercado pela multidão, olhou para o redor e viu 2 barcos de pescadores. Escolheu o barco de Pedro. Escolheu o barco de Pedro não foi um acidente. Jesus escolheu o barco para envolvê-lo em sua missão, né? Então é assim, nada acontece por acaso. Jesus não vai enviar alguém na sua casa, na sua vida, para poder trabalhar na sua vida, como enviou na minha vida, né? Eu tenho pessoas que elas são marcantes para a minha vida, né? Como eu comecei o evangelho, tenho pessoas marcantes pessoas que me lançaram no ministério, né? Eu tenho 2 pessoas, elas são muito importantes para mim, né? Uma porque me ajudou, né, a começar a minha jornada, e o outro é porque me lançou no ministério. E hoje eu prego, hoje eu entendo um pouquinho da área pastoral, porque alguém acreditou em mim. Isso é muito importante. Você não deve esquecer, uma coisa que eu nunca vou ser ingrato a essas pessoas. Eu tenho uma gratidão imensa com essas pessoas, e você também faça a mesma coisa. Então, Jesus não entrou no barco de Pedro de forma acidental. Ele entrou porque ele queria que Pedro se envolvesse com ele. Quando Deus entrar na sua vida, né, ele vai entrar para envolvê-lo na sua obra. E foi assim que começou a grande trajetória de Pedro, naquele momento. Né, naquele momento. Tanto que depois, lança lá o negócio, a rede no mar. Senhor, eu pesquei ela de todos, mas segundo a tua palavra eu vou enviar. E ele enviou, e ele viu um milagre acontecendo, peixe, né, que até as redes estavam quase se rompendo, tem que pedir ajuda ainda. Terceiro, Deus fala com você pessoalmente. Deus terminou de falar à multidão, Jesus voltou-se para o lugar onde Pedro estava, ele disse: fazer-te ao lago e lançar as redes. Aí ele começou, né, ele fazer o que Jesus mandou falar. Então, o mais interessante, amados,
é que você faça o que a Bíblia te orienta a fazer. Né? Eu, particularmente, aí essa sempre é a coisa. Segundo eu estou vendo aqui, eu estou tentando, não consigo nada. Mas segundo a sua palavra que eu li aqui agora, eu vou fazer. E aí funciona o negócio. É assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus não é algo que eu vejo. Lembro sempre, Paulo diz lá no capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios. Não andamos por vista, mas andamos por fé. É a fé. A fé é a certeza que nós temos por aquilo que não vemos. Olha que coisa. Você não vê, mas você tem a certeza que vai acontecer. Isso é fé. Tá bom? E sempre vamos ouvir a voz de Deus, de alguma forma. Agora tem que saber atentamente, porque eu fico pensando, irmãos, como as pessoas entram na igreja tão displicentes, e que Deus está falando com elas e elas não percebem que Deus está falando com elas. Né? Isso é muito ruim, porque elas saem da igreja ainda reclamando, né? Falando que o culto não foi bom. Na verdade, não existe culto ruim. Existe cultuador ruim. Aqueles que vão cultuar é que são ruins, e vão sem propósito, vão sem objetivos, vão para a igreja por ir. Aí o culto, na verdade, fica ruim. E não é assim que funciona o negócio. Vamos continuar aqui? Número 5. O convite que Deus faz a você para estar na missão com Ele o levará a uma crise na fé que requer fé e ação, e sua fé é uma plataforma da qual Ele demonstrará a sua glória. Pedro protestou: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Então, ele falou assim: agora eu vou fazer o seguinte, vou lançar a rede porque o Senhor mandou. Isso é ato de fé. Eu não falei inicialmente. Se você não tiver fé, você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Porque a vida nossa, ela sempre vai ter os embates. Esses embates vai exigir fé, é decisão. Ou você faz ou você não faz. Tá ok? Obedecer, a obediência quer dizer, eu creio. Eu vou fazer porque eu creio. Eu vou obedecer porque eu creio. Se você não obedece, é porque você não crê. Número 6. É preciso fazer ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Olha, quando percebeu que Jesus havia feito, Pedro clamou: retira de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Por que ele disse isso? Por que ele disse que era um pecador? Porque penso que ele disse porque não havia de fato crido a Jesus, em Jesus princípio. Pedro, ele arrependeu e admitiu o seu erro. Isso é muito importante. Pedro, lá no início, no André levou ele lá, ele ainda estava meio cabreiro com Jesus. Será que esse cara é Jesus Messias mesmo? Né? Mas depois que ele viu, né, que toda aquela situação acontecer, ele creu e pediu perdão. Isso é muito importante, você reconhecer que você precisa, né, que você errou com Deus. Número 7. Você experimenta a glória de Deus à medida que lhe obedece e ele realiza a sua obra por intermédio de você. Você vê a prova que o encontro de Pedro teve com Jesus transformou a vida daquele pecador em suas palavras e ações. Ele poderia simplesmente ter ido para casa após essa experiência, contado para a esposa, para a sogra, sobre um momento especial que havia tido com o Senhor, com Jesus, e voltado à sua vida rotineira. Porque ele poderia ter pedido a Jesus que fosse seu sócio, até mesmo na pescaria, e ali na pesca, né? Um negócio ali, né? Mas a fé sem obediência é morta. O Senhor conseguiu fazer Pedro compreendê-lo, usando uma analogia. Jesus prometeu a Pedro que ele seria um pescador de homens, assim como ele era pescador de peixes. Que coisa gloriosa. Ele entende que agora a vida dele mudou. Quando a gente entende que a nossa vida mudou, ela avança. Talvez você ainda, meu amado, você ainda não percebeu isso.
cada encontro que você tem com Deus, Deus vai sempre te trazer algumas analogias. Quando eu falo de liderança, né, eu mesmo meio novinho ainda, eu liderava grupos de futebol. O que tem a ver futebol com a igreja? Tem muito a ver. Né? É a mesma dinâmica, não tem jeito. E depois, menos de um ano de crente, eu já liderava um grupo de evangelismo na igreja. Com 3 anos de evangelho, eu já estava implantando a minha primeira igreja, né? Levantando a minha primeira igreja lá em Minas Gerais, né? E depois criamos outra igreja aqui em Itaguaí, e assim por diante. Estamos hoje com um novo ministério, criando outra igreja do nada, e estamos aí avançando com os desafios. E é assim que funciona o Evangelho. Né? Você é outra pessoa, você tem que ser outra pessoa, é o mais importante. Então, Pedro mudou, aquele encontro de Jesus ali com Pedro mudou a vida dele. Levou ele para poder agora fazer a missão que tinha que fazer. Agora, a tarefa de Jesus agora é simplesmente prepará-lo para essa grande tarefa. E foi isso que aconteceu durante esses 3 anos e meio. Vamos para o dia 2? A sua vida pela perspectiva de Deus. Você observou nos primeiros episódios da vida de Pedro, quando Jesus mudou o seu nome de Simão para Ceifas, em termo aramaico, por pedra, para pedra. Mais tarde, já transferiu-se a ele como Pedro, como termo grego para pedra. Naquele momento, Pedro podia ser qualquer coisa, menos uma pedra. Jesus sabia que para que havia escolhido Pedro, e que esse apelido deu a ele uma pista de sua missão, né? E observe na vida de Pedro pela perspectiva de Deus na vida dele. Mudou. Deus sempre vai dar uma pista para você. Fique ciente disso, do que você pode ser. O problema é que as pessoas não têm essa percepção. Não têm essa percepção. E por não ter essa percepção, elas não vão conseguir entender a princípio. Por isso que sempre tem que ter aquela ligação completa de Deus. Vamos lá? Vamos para o diagrama, né? No diagrama aqui, o segundo diagrama. Deus escolhe você. Deus escolheu Pedro antes mesmo que Jesus vir à Terra, mas Pedro tinha inúmeros defeitos. Talvez o pior fosse a impulsividade. Pedro era muito complicado, mas é justamente esses que Deus quer trabalhar, os nossos complicados, porque a glória de Deus, o poder dele vai se manifestar justamente nessas pessoas e o nome dele será glorificado. Foi assim que começou a vida de Pedro, né? Então, Pedro começou exatamente isso, e Deus sabe todas as coisas. Uma coisa que você nunca pode deixar de esquecer, que Deus, ele conhece todas as coisas. E quando nós entendermos isso, ficará mais fácil. Vamos ao número 2? Deus chama você para si mesmo para que possa estar na missão com ele. O chamado de Pedro foi muito claro. Foi um dos primeiros que Jesus chamou para ser o seu discípulo, e mais tarde seria chamado e comissionado como um apóstolo. O nome Pedro está no topo de todas as listas do 12 que Jesus chamou para estar em missão com ele. Então, aqui, né? Aqui no outro lado aqui, temos aqui uma nota que eu fiz questão de sublinhar de lá. Note que Jesus chamou todos os discípulos e apóstolos, primeiro, para que estivesse com ele. Então, tudo começa dentro de um relacionamento. Se não houver esse relacionamento, as coisas ficam mais complicadas, ou melhor, não vão funcionar, vamos dizer a verdade. Tudo começa quando você tem ali, sabe, um relacionamento com Deus. Então, o que Jesus fez? Jesus, primeiramente, chamou eles para poder estar com ele. Onde Jesus ia, e os apóstolos. Por quê? Tudo tinha a ver com aqueles encontros, aqueles momentos ímpar. Quer conhecer a igreja? É nos momentos fora do culto. Né? Eu já tive situações assim que tem pessoas que eu fui conhecer elas lá fora. Dentro da igreja é um santo. Pula, dá glória, canta, adora, etc. Mas fora dali, tem pessoas que
se transformam em outras pessoas. Incrível que pareça. Então é isso. Então começa isso, o caminhar, como fosse um caminhar íntimo com ele, porque é naquele momento íntimo, eles dormiam juntos, todos na mesma casa, comiam juntos, andavam juntos por todos os lugares. Isso fazia com que eles pudessem buscar relacionamento. É claro que os discípulos de si brigaram. Tem uma passagem até no capítulo 16 de Mateus, que eles brigaram por causa de um pão. Um pão. Nossa. Mas tinha problemas? Tinha, mas é assim que funciona. Por isso que eu falo que a igreja, ela tem problema. Mas nós não podemos fugir, largar de ir para a igreja porque a igreja tem problema. Né? Ao contrário. Jesus, ele tem o controle da nossa vida. Apenas deixa ele deixar nos controlar. Bom, número 3. O Deus inicia um pacto de promessa em obediência com ele. O Senhor fez um pacto com Pedro. Ele disse: siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Prometo a você, Pedro, para que vá ser o melhor naquilo que acabou de ver quando as redes estavam se rompendo. Você está vendo aí? Está vendo as redes? Aí quando ele puxou a rede, está vendo aí? Você vai ser melhor, você vai ganhar multidões. E mais tarde, né, nós podemos comprovar isso. Na primeira pregação de Pedro, salvou ali, se renderam ali quase 3.000 pessoas. Na segunda, já foi quase 5.000 pessoas. Então, comprovou-se ali essa certeza. Bom, deixa eu, na página 131, em matéria de negócios, esse termo significa: sonhe o mais alto possível e vá em busca desse sonho. Mas Pedro descobriu que as visões de Deus envolvem 3 coisas. A primeira dela é: as visões para a vida devem ser reveladas por Deus e não concebida por homens. Então essa é a primeira coisa. Ou você busca a revelação de Deus, busca o que Deus está falando, ou você vai ter problema. Infelizmente, em alguns casos hoje, nós vemos aí pessoas deixando de se levar por coisas de homens. Tome cuidado. A segunda visão, a segunda coisa, as visões de Deus para a vida as visões para a vida que Deus dá são grandes, que você não pode cumpri-las por si mesmos. Gente, não existe nada, você não vai cumprir nenhuma visão que Deus te dá por você mesmo. Não se engane com isso não, tá? Não tente fazer as coisas conforme você quer, não. Não vai funcionar. A visão de Deus, elas são dadas, são tão grandes que só Deus pode realizar, em intermédio de você. Que coisa maravilhosa. Vê Gedeão. Gedeão, ele tinha 32.000 soldados à sua disposição para lutar contra os medianitas. Pense comigo. 32. Do 32, ficou 300. E foi com os 300 que ele venceu os midianitas, né? Vamos lá? A terceira coisa, a visão que vem de Deus põe ordem na vida. Quando quando as suas prioridades são ordenadas corretamente, outras decisões ficam mais fáceis, né? O que eu posso te dizer aqui? Prioridades. Quais são as suas prioridades? É isso que temos que aprender hoje. Quando você aprende a priorizar as coisas de Deus, é por isso que lá em Mateus 6,33, versículo muito conhecido de todos, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Primeiramente é o reino. Depois, você vai buscar outras coisas. Quando você prioriza o reino, as outras coisas não precisam nem se buscar, elas vão vir automaticamente. No dia 3, Deus prepara você ao chamá-lo. Deus prepara você para a sua missão. Para Pedro, os 3 anos de preparo devem ter parecido 30. Quando você assume um compromisso com o chamado de Deus pela primeira vez, algo semelhante muitas vezes ocorre. Em seu zelo, você pensa: vou sair e ganhar o mundo. Deus irá fazer passar por muitas coisas para desenvolver seu caráter de modo que ele corresponda à sua tarefa. Então,
Irmãos, não é simples. Não é simples. Eu fico pensando, nós estamos de gente que começou o evangelho ontem, já quer ser pastor hoje. E não é que não deixe de ser. Pode até ser pastor. Eu não estou aqui falando que a pessoa que com 2 anos de crente não possa pastorear. Pode. Mas eu penso o seguinte, eu vou fazer isso, ou fiz isso muito mais debaixo de uma cobertura espiritual, um pastor que pudesse me orientar. Qualquer coisinha, lembra de Timóteo? Timóteo era simplesmente esse pastor novo na área, mas Paulo foi lá, Paulo estava sempre orientando ele, humildemente, buscando essa orientação de Paulo. O que me deixa assim muito cismado com esse pessoal aí fora é que eles acham que eles são pastores, não precisa de ninguém para ajudá-los. Ajudá-los. Eu, particularmente, eu tenho, né, o pastor presidente do meu ministério, eu tenho outros pastores que nos acompanhamos, né, pelo YouTube, e outros, e a gente vai acompanhando, vai aprendendo um com o outro ali. A gente tem que aprender, buscar a saída para podermos fazer aquilo de forma coerente a Deus. Coerente a Deus. Então, por exemplo, Abraão esperou 25 anos. Moisés passou 40 anos no deserto para poder liderar o filho de Israel. Davi ficou aproximadamente 10 anos fugindo de Saul. Preparo. Paulo ficou 13 anos, né, se preparando para se envolver na área de missão, no trabalho missionário. Não é coisa assim. A pessoa lê na Bíblia, né? Não. Teve um preparo longo para isso. Não é simplesmente. Não, tá bom, amados? Vamos mudar então? Vamos para o número 5. Deus envia você para onde ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a sua missão. Pedro teve o privilégio de estar envolvido com Jesus, com as coisas de Jesus. Era um dos 3 em seu currículo mais íntimo, seu círculo mais íntimo, perdão, junto com Tiago e João. Esses 3 formam um único a quem foi permitido experimentar muitas situações de transformação de vida. Aqui nós temos exemplo de 3 coisas bem importantes. Temos aqui o Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo, temos também ali na agonia da oração do Getsêmani, e assim por diante. Então eles estavam lá convivendo com isso. E sempre a pergunta que alguns fazem, mas por que os 3? Porque os 3, você vê a verdade, os 3 eram os mais complicados, os mais impulsivos. E Jesus e todas as pessoas que são impulsivas, elas são ótimas para serem grandes pastores e grandes missionários. Deus tem uma coisa que Deus muito gosta desses sanguíneos, né? Ele gosta muito porque são as pessoas que são proativas. E proatividade no reino é tudo, é tudo. É por isso que tem que estudar aqueles termos, né, de temperatura, né, para poder você pastorear. Inclusive, eu quero adiantar para você que no último curso, que é a liderança de Jesus, nós vamos falar sobre isso. Fique ligado aí e acompanha a gente no nosso canal aí. Número 6. Deus guia você em uma missão com ele. Você gostaria de ter caminhado com Jesus quando ele esteve aqui na Terra, experimentando a glória da sua presença física? Pedro foi tão privilegiado. Ele experimentou a glória de Deus de muitas formas. E todas elas mudaram drasticamente a sua vida. Gente, experiência com Deus. Deus, ele quer que você passe por experiências. Agora, só vai passar por experiências quem quer correr risco. Tem pessoas que não querem correr risco. Não querem correr risco. Eu lamento muito alguém perguntava para mim, o que você mais lamenta, pastor? Não ter comprado um livro que eu vi há muito tempo numa livraria que falava justamente sobre isso, sobre as pessoas que não querem correr riscos. Só que eu só li aqueles resumos que fica atrás do livro, né? Não li o livro. Infelizmente, deixei de comprá-lo e hoje eu lamento
drasticamente por isso. Mas, tudo bem. Mas o que mais importa nesse tudo aqui é que quem não quer correr risco, bom, me apresente alguém na Bíblia que foi vitorioso que não correu risco. Bom, Abraão correu riscos. Ele levou teu filho para ser sacrificado. Moisés correu risco. Davi, então, misericórdia, quase morreu na mão de Saul. E eles foram vitoriosos. Se não correr riscos, amados, se você não quer correr risco, então desiste do seu chamado. Ficar dentro de igreja trancado, preso dentro de igreja, ficar não querendo ir atrás das vidas que estão lá fora. Eu já evangelizei pessoas que eram matadores. Então não tem essas coisas de correr, não tem que correr risco sim. E Deus quer guiar você para fazer isso tudo aí, para poder fazer a missão dele. E a missão dele é ir lá, quem sabe, num presídio ou numa área dessa periférica aí, onde tá as pessoas marginalizadas, não importa. Deus, se Deus enviar você, vá. Não tenha medo. Número 7. Deus usa você para glorificar o seu nome por meio da sua missão. Que coisa gloriosa. Todos lembram das falhas de Pedro. Mas, na história, ele é conhecido por seu papel no Pentecostes e por liderar a igreja primitiva. Você não pode iniciar um departamento espiritual, nem pode começar um movimento de plantação de igrejas. Nem Pedro podia, mas Deus o usou para fazer as duas coisas. Deus tem um propósito de que você faça parte da sua obra entre o seu povo. Então, Deus está te chamando para isso, para glorificar o nome dele. Quantas pessoas hoje, se eu não fosse pastor, se não tivesse levantado aquela igreja, poderiam ter morrido e irem para o inferno. Pelo menos 3 delas, eu me lembro. Mas, e outras mais que eu não estou ciente. Mas 3 delas que eu estou ciente, que eu vi, faz parte, vale a pena. Deus é glorificado. Almas são levadas, abençoadas. Então, por isso, vamos nós prestar atenção quando nós formos nos envolver com Deus. É envolver mesmo. Não é coisa de brincadeira, não. Bom, amados, nós vamos dar uma paradinha aqui agora. E depois vamos voltar novamente aqui a falar sobre o dia 4, dia 5 do curso, né, da aula, né? Dessa aula magnífica aqui sobre na missão com Deus, né? Que é Pedro na missão com Deus, uma igreja para todos os povos. Até a próxima aula e com certeza estou contando com você, tá? Deus abençoe.